Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E como de costume, todo início de vídeo eu te peço para você deixar o seu like. Se você está chegando aqui hoje, dá uma segurada no dedinho. Se esse vídeo te agregar, te ensinar algo que você ainda não sabe, você considera curtir lá no fim do vídeo. E se você já é inscrito e sabe que esse vídeo vai te ajudar, você já deixa o seu like e compartilha com seus amigos para esse conteúdo ser entregue para cada vez mais pessoas. Vamos pro vídeo. E hoje estamos com uma convidada muito especial, a nutricionista Beatriz Oliveira. Hoje vamos bater um papo relacionando essas duas áreas maravilhosas, saúde e finanças, e como elas se relacionam. Então, não perca, assista até o final. Então, doutora Beatriz Oliveira, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, de estar aqui agregando conteúdo de valor aqui para o meu canal. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre a sua história, sobre a sua trajetória como empreendedora e como surgiu a vontade de você seguir nesse ramo da nutrição com você. Maravilha, eu que agradeço estar aqui nesse episódio maravilhoso, onde eu tenho certeza que a gente vai conseguir trazer muitas coisas, né, unindo aqui a finanças e a alimentação, que tem tudo a ver, elas se completam, elas se complementam. E para começar do começo, de fato, né, contando um pouquinho essa minha história de ser nutricionista, na verdade nunca foi um sonho meu cursar nutrição. Uma amiga, você vai até achar engraçado a história, né, uma amiga chegou para mim e falou: amiga, me matriculei na faculdade, porque a faculdade eram 3 meses de graça, né, no começo do curso. Sim. E aí eu peguei e fui também. Cheguei lá na hora na faculdade, escolhi, fui lendo a lista e acabei escolhendo nutrição, porque eu já tinha uma amiga minha, né, que fazia nutrição, então eu falei, vai ser mais fácil, né, já tem alguém ali na área. Aí me matriculei simplesmente porque os 3 primeiros meses eu não pagaria a mensalidade, ficaria pro final do curso. E aí fui cursando, né, me apaixonando. Pro final do curso eu já estava realmente apaixonada pela minha profissão. E hoje, já formada, quase 2 anos já atuando, é assim, a minha paixão mesmo, né, mudar. Na verdade, não sou eu que mudo a vida dos meus pacientes. Eu dou o caminho, eu guio eles, né, para que eles vivam essa transformação, essa mudança. Então, o meu começo com a nutrição foi assim, né, nada programado, mas no final eu me encontrei 100% na minha área. Muito bom. Acredito que muitos de vocês que estão assistindo devam ter se identificado com a história dela, né? Eu acho que é muito comum esse tipo de coisa, e você iniciar algum tipo de trajetória em sua vida que você nem esperava e você acaba se apaixonando por aquilo ali no meio do caminho. Então, já aproveitando, deixa eu me apresentar aqui para vocês. Sou Beatriz Oliveira, nutricionista e terapeuta nutricional em síndrome fúngica e disbiose. Trato aí meus pacientes, guio meus pacientes para viverem livre de sintomas, né? Então, disbiose, dias de repetição, é o meu público maior, emagrecimento também. E hoje eu vou estar batendo um papo aqui maravilhoso com vocês. Vamos lá, né? Vamos aprofundar nesse assunto de hoje. Qual a importância de uma dieta saudável para o bem-estar financeiro? Isso tem influência? E se sim, como influencia? Tem total ligação, né? Quando a gente fala de estar bem, isso vai influenciar em todas as áreas da nossa vida. E financeiramente também. E aí a gente vê uma influência dos dois lados. Um lado de que, se eu não tô bem, se eu deixo aquelas emoções me dominarem, eu acabo gastando mais. Ao ponto de que eu vou ficar com menos dinheiro e isso vai gerar mais problemas ali, né? Mais condições em que eu fique estressada, em que eu fique ansiosa. Então, se eu não tenho saúde para gerir a minha vida financeira, eu vou gerir mal, vou ficar com menos dinheiro. Isso vai fazer com que eu fique mais estressada, mais ansiosa, porque eu não tenho dinheiro e eu entro nesse ciclo, nessa bola de neve. Então, quando eu tenho uma alimentação que ela é adequada para o meu corpo, e aí entra a individualidade, né? O que é certo para mim pode não ser certo para Lucas. Então, quando você tem essa alimentação que vai nutrir o seu corpo, isso a gente está falando a nível intestinal, né? Porque 80% da nossa imunidade está no nosso intestino. Então, para eu ter saúde, eu preciso cuidar do que eu estou comendo. E falando de cognição também. Então, até para eu ter poder de escolha, para eu estar menos ansiosa, para eu estar menos estressada, o meu corpo precisa de nutrientes. Então, a alimentação, ela entra nesse ponto, no ponto de que, para eu tomar decisões na minha vida, seja na área financeira ou em qualquer outra área, eu preciso estar com o corpo bem nutrido. E se eu não tenho um corpo bem nutrido, eu não consigo, né, escolher melhor, eu entro nesse ciclo de erro, estresse. Então, um ciclo, né, sem fim, né? Exatamente. Eu falo muito disso nas minhas palestras que eu dou, né? E nos meus treinamentos também, que tem um livro de Daniel Kahneman, que é um livro que se chama Rápido e Devagar, Psicologia Financeira.
Sim. E ele fala que nosso cérebro é dividido em duas partes. 95% do nosso cérebro é tomado pelo sistema rápido, ou chamado sistema emocional, e 5% pelo sistema racional, que é o sistema o sistema chamado de lento, para a gente tomar decisões racionais. Então, 95% já toma conta do nosso cérebro, a gente é dominado por emoções. Então, qual é a dica que eu dou também sempre em relação a isso, para você conseguir tomar decisões mais racionais? É você dormir melhor e é você se alimentar melhor. Se você não tem uma alimentação adequada, você, consequentemente, não vai ter um sono bom, e você, consequentemente, no dia seguinte, você não vai estar descansado, com sua cognição restaurada. Então, a tendência é que você tome decisões erradas, tanto com a alimentação no dia seguinte, tanto com a parte financeira também. Então, é um efeito cascata, que a alimentação aí é o ponto inicial, né? Que vai levar a todas as outras consequências. Com certeza. Inclusive, né, durante o sono a gente tem equilíbrio hormonais. Então, leptina e grelina, que são hormônios de fome e saciedade, eles estão ali sendo trabalhados e equilibrados durante a noite. Então, se eu não tenho uma noite de sono adequada, no dia seguinte eu vou estar com mais fome, eu vou estar com comer mais ansioso, eu vou estar com menos saciedade. Então, de fato, você vê como tudo se conecta, né? Se conecta, exatamente. Muitas pessoas acreditam que comer saudável é caro. Você concorda com isso? E quais são os principais desafios para ter uma dieta nutritiva e um orçamento limitado? Tá. Essa visão de que o comer saudável é caro, ele vem muito porque as pessoas querem aqueles alimentos da modinha. Então, é ir numa casa de produtos naturais e pegar o sem glúten, o sem lactose, os alimentos fitness, vamos dizer assim. Uhum. E esses alimentos, eles vão ser caros. Então, para ter uma alimentação saudável, você precisa comer fruta, legume, verdura e proteína. Claro que, né, se a gente for pensar em questão de custo, tá tudo caro. Então, a alimentação saudável, ela não é gratuita. Você não sai na rua e as pessoas distribuem fruta para você, legume, verdura. Então, claro que isso tem um custo. Mas quando você se organiza, tanto financeiramente quanto na alimentação, que é o que a gente vai falar um pouco mais para frente, a gente consegue equilibrar isso para que não seja uma alimentação cara, que seja uma alimentação equilibrada, né? Porque eu vou ter um custo ali. E essa questão de um orçamento limitado para a gente conseguir ter uma alimentação mais nutritiva é a organização. Eu sei que pode até ficar chato aqui ouvir tanto essa palavra organização, mas não tem como fugir dela. Então, eu até conversei isso ontem em consulta com a paciente, né? Tava com consulta online e ela falou, Bia, eu tenho uma vida muito corrida e eu não consigo ter uma variedade muito grande na alimentação no meu dia a dia, porque eu preciso trabalhar, enfim. E eu tava conversando com ela que a casa, né? A nossa casa não é um restaurante self-service, onde você tem várias opções ali de salada todos os dias, várias opções de frutas. Isso não é a realidade de muitos. Mas o foco tem que ser na diversidade entre uma semana e outra, por exemplo. Então, eu não preciso comprar 10 tipos de fruta para comer essa semana. Eu posso escolher 3 tipos de fruta para essa semana. Na semana seguinte, eu troco esses 3 tipos de fruta. Então, eu consigo ofertar nutrientes variados, né, para o meu corpo, sem precisar de um custo muito alto. Então, é aquela organização de, claro, você olhar para o seu prato e você ver o seu prato colorido. Então, falando aqui um exemplo do almoço, né, uma salada ali no almoço. Você ter 2 cores no seu prato. E eu não tô falando para você ir lá colher o cranberry e colocar por cima da sua salada. Tô falando de um alface e de um tomate, de uma cenoura e uma beterraba. Então, alimentos que são acessíveis, né? Do ponto de vista que a gente não tá falando daqueles alimentos que são mais caros, assim, comida de verdade, e que eu tenho nutrientes ali. Então, ter essa visão de eu não preciso um prato de salada, se você puder, ótimo, perfeito, mas você não precisa ter um prato de salada com 10 tipos de salada. Se você colocar 2, 3 cores ali, 2, 3 tipos de salada, isso já está sendo nutritivo. Se você coloca ali no seu prato do café da manhã uma fruta, já está sendo nutritivo. Então, é esse cenário. Às vezes, as pessoas, elas querem sair do 8 a 80. Então, eu não faço nada para cuidar da minha saúde. E, em contrapartida, quando eu resolvo fazer, eu quero comprar só as frutas mais caras. Eu quero ter 3 tipos de frutas no meu café da manhã. E aí, se torna algo insustentável. Porque ela não está preparada financeiramente para aquilo ali. E tudo isso é consequência de uma crença limitante, né? Uma crença limitante é uma coisa que vem da mente, que ela acredita, ou eu tenho que comer 100% certinho, comer uma coisa difícil de encontrar, uma fruta com nome difícil, em inglês, não sei o quê. Ela cria esse mito na cabeça e acaba dificultando, né? Tornando complexo esse processo de mudar hábitos alimentares, né? Então, exatamente. Tudo vem da psicologia, vem da mente, a mentalidade. Mesma coisa nas finanças. A mentalidade
E o comportamento é que vai definir seu sucesso financeiro, independente do valor que você ganha. Se você ganha mais dinheiro e você mantém comportamentos e mentalidade adequadas, você vai cuidar bem desse dinheiro, ganhando pouco ou ganhando muito. Então é tudo comportamento, tudo mentalidade que vai definir o sucesso de nossas vidas, financeira e também na saúde. Perfeito, Concorda? perfeito. Concordo 100%. Pronto. Quais dicas você daria para famílias que precisam economizar no supermercado, mas não querem abrir mão de uma alimentação saudável? Tá. Primeira dica é organizar a sua semana. Então, tirar um dia para você ir na feira, tirar um dia para você ir ali na barraca, comprar as frutas, porque muitas vezes, tô com pressa, não tenho tempo, então eu vou no mercado mais caro, pego a fruta que nem tá tão boa e está com preço lá em cima, e aí eu falo, é caro, comer saudável é caro. Você precisa se planejar. Então, dá uma olhada no seu bairro. Onde é que você tem essas opções de feira? É perto do seu bairro? Tem? É dia de sábado? É dia de domingo? Então, organizar isso para você ir na feira, né? Que na maioria das feiras é onde a gente vai conseguir um preço mais acessível. E também fazer pesquisar. Então, qual é o mercado da minha região que eu consigo comprar? A Quinta-feira Verde, é nesse mercado aqui que eu consigo comprar o tempero mais barato? É nesse outro que é o dia que a fruta tá mais barata? Então, eu sei que na realidade, gente, da vida corrida, né? A gente não tem esse tempo para ficar passeando pelos mercados, para ficar atrás do tomate que é mais barato. Mas, pelo menos, você tem uma noção de onde é que eu consigo encontrar, onde é que tem a Quinta-feira Verde. Eu acho que todos os bairros têm, né? Um mercado aí que tem a Quinta-feira Verde. Mas muitas pessoas não vão. Aí elas querem reclamar porque naquele outro mercado que é mais fácil para ela acessar, está caro. Então, a primeira parte é você olhar ao seu redor, você fazer essa pesquisa de mercado, né? Entender onde você consegue financeiramente aquele alimento com menos custo. E aí pegar lá aquela dica do começo também de 2 tipos de salada, né? 2 tipos de fruta. Então não precisa também no mercado querer pegar todas as saladas, todas as frutas, até porque você vai acabar desperdiçando isso. E outro ponto importante é, se eu tô querendo focar numa alimentação, né? De ir lá no mercado, comprar minha fruta, legume, verdura, eu preciso entender que eu vou ter que economizar em fast food, na comida na rua. Então eu preciso me organizar para que financeiramente eu tenha o dinheiro para fazer essa compra semanal, quinzenal ou mensal, como, né, couber mais na sua rotina. Então, é olhar para os outros pontos. Eu tô com pouco dinheiro para ir no mercado. Por que eu tô com pouco dinheiro para ir no mercado? É porque eu realmente só tenho aquele valor? Ou porque eu tô gastando com outras coisas, com esses alimentos, né, fitness, sem glúten, sem lactose, né, que a gente acha que é saudável? Por exemplo, quem entra na academia acha que tem que comprar whey. Não, eu tô treinando, tem que ter whey. E não é assim. Sai comprando vários diversos suplementos ali, eu quero a melhor marca, o mais caro, me indique aí. Aí, claro que o vendedor da loja de suplemento vai querer vender o mais caro. Obviamente. Preciso de uma barrinha de proteína. Esse dinheiro que você tá investindo ali na barrinha de proteína no whey, você tá comprando fruta, legume e verdura. Bia, você tá falando então que o whey, barrinha de proteína não serve? Não tô falando isso. Aqui o nosso contexto é o quê? Como eu consigo, né, com um orçamento menor, otimizar minhas compras de uma alimentação saudável. E uma alimentação saudável é comida de verdade. Esses suplementos, o nome já diz, é para suplementar, é um algo a mais. Mas a base ali você precisa fazer. Então, o foco dessas pessoas precisam estar na comida de verdade. Esse é o primeiro passo. Porque se ela focar na suplementação, não vai sobrar dinheiro para ela fazer o básico que precisa ser feito para que seu resultado, né, chegue. Verdade. E outro ponto importante que você tocou aí no assunto, né, da sua paciente que falou que a vida é corrida, realmente tem pessoas que têm uma vida muito corrida e às vezes dizem que não tem tempo. Mas todos nós temos as mesmas 24 horas, claro que cada um com suas particularidades. Mas uma coisa que acontece muito hoje, as pessoas dizem, não tenho tempo de pesquisar, só que hoje temos a internet, hoje temos o Instagram. Essa mesma pessoa que diz, eu não tenho tempo de pesquisar, ela tem tempo de ficar rolando no feed para ver a vida dos outros, para ver vida de blogueira, mas não tem este tempo para entrar no Instagram dos supermercados, entrar no WhatsApp do supermercado para perguntar. Hoje todo supermercado, a maioria dos grandes pelo menos, tem um contato, né, que você consegue entrar em contato com eles para você saber o preço das coisas, não precisa você saindo de um em um, né, isso não faria sentido nenhum. Mas essa questão de não ter tempo de você pesquisar também é um mito. No Instagram, na internet, você consegue qualquer tipo dessa informação que você precise, certo? Então, é questão de prioridade, deixar de olhar coisas fúteis para olhar coisas que realmente vão trazer resultados para a sua vida.
Concordo super. E aí já entra também aquela mesma história das receitinhas fitness. Então, aí fico no Instagram olhando só receitinha com whey, só receitinha disso. Cadê? Vai olhar no Instagram, ideias de salada colorida. Né? Como você consegue, vai olhar no Instagram ali, ideias de frutas para você incluir, né? Eu até postei um conteúdo recente sobre as frutas que têm mais nutrientes, antioxidantes e anti-inflamatórios, que geralmente não estão tão presentes, né? No prato da gente, né? No meu tá, né, gente? Mas assim... Então, é esse tempo mesmo. É converter, né? É porque as pessoas só enxergam o problema onde elas querem. Exato. Infelizmente, essa é a realidade. Então, não me convém tirar 30 minutos para eu pesquisar como fazer uma salada, para eu pesquisar, né, a questão dos mercados, como você citou, mas me convém ficar 2 horas no Instagram rolando o feed. Então, eu sei que a vida é muito corrida, que é tudo muito pesado e que muitas vezes o Instagram ele é um escape disso tudo. E tudo bem você ter o seu escape. Eu sou dessa linha de que a gente precisa, né, se acolher, a gente precisa ter os momentos de lazer. O equilíbrio, né? Mas o equilíbrio. Exato. E é aí que as pessoas se perdem, que não existe esse equilíbrio. Então, eu me puxo demais. Porque eu tô muito cansada para cozinhar. Então, eu vou ficar só no Instagram. Quando você tá só no Instagram porque você tá cansada para cozinhar, seu corpo vai ficando cada vez mais desnutrido. E cada vez menos energia você vai ter. Então, que você fique no Instagram, mas que você limite isso. Então, eu tô cansada para cozinhar agora, eu vou ficar no Instagram 30 minutos e depois eu vou fazer o que comer. Então, é o equilíbrio disso aí. Porque nem um extremo, nem outro, né? E ainda tem esse risco de você tá rolando feed no Instagram. E como os restaurantes são inteligentes, eles vão fazer uma oferta irresistível de um pastel, de um hambúrguer. E você, como tá com a cognição lá embaixo, com sua energia lá embaixo, aí você vai olhar assim. É mais delícia. prático. Isso aqui é melhor. Aí você vai no iFood com 2 cliquezinhos e faz uma compra desnecessária com comida na geladeira. Então você já tá tendo um ralo financeiro aí que eu falei no vídeo anterior. Se você quiser saber o que são ralos financeiros, vou deixar o link aqui no vídeo para você assistir. Tá? Então a pessoa já tá tendo um gasto desnecessário, comendo uma comida que não vai fazer bem a ela e gastando um dinheiro desnecessário. E sabe o que vai acontecer nesse cenário aí? No dia seguinte, ela acorda mais cansada do que ela estava no dia anterior. Porque não tem nutriente. Enquanto eu tenho um corpo que está com pouco nutriente, o meu corpo ele não vai me entregar o que eu quero. Ele vai me entregar o que eu preciso. Então, se só tem o básico, ele vai trabalhar na reserva. É igual nosso celular. Quando o celular fica ali, bateria, né? Pouca bateria. Ele vai entrar no modo econômico. Ele vai ficar sem brilho. É assim que o nosso corpo fica, sem os nutrientes. Coisa, né? Olha que coisa. E aí eu posso, né, por exemplo, as pessoas que têm sensibilidade a alguns alimentos, insistem em incluir eles, elas vão ficar cansadas por 3 dias, em média. Então eu acordo cansada no dia seguinte, ter acordado cansada me faz ter escolhas ruins, gasto mais dinheiro, porque eu vou acabar pedindo delivery de novo, tô cansada de novo e eu entro nessa bola de neve. Enquanto isso, só reclama. Tô cansado. E não faz o que tem que ser feito para mudar. Não busca uma solução, né? E muitos não sabiam a solução. Então, eu acredito que hoje, depois desse vídeo aqui, né, você vai entender, você vai ter mais clareza para olhar mais para você. Tanto financeiramente, quanto na alimentação, pensando na sua saúde, né? Saúde estética, saúde física, saúde mental, que são coisas que estão 100% ligadas. Então, a falta do conhecimento não vai ser mais o seu motivo. Como podemos identificar alimentos processados e industrializados que são mais caros, porém menos nutritivos? Primeiro ponto aí, Lucas, é olhar a lista de ingredientes. A gente não se apegar só ao rótulo, porque às vezes o paciente vai lá... Paciente, ó. Às vezes a pessoa vai lá e olha o rótulo e vê sem glúten, sem não sei o quê, sem açúcar. E ela acredita naquilo ali. Só que você precisa vira o pacote e ler a lista de ingredientes. Primeiro que a maioria dos produtos que tem lá sem açúcar, ele tem açúcar. Açúcar que não tá com o nome escrito assim, açúcar. Vão ser açúcares escondidos. Então, maltodextrina, xarope de milho, maltose, frutose, tudo isso é açúcar que tá escondido. Inclusive, eu vou deixar um conteúdo no meu Instagram com o nome dos açúcares, né, que ficam aí escondidos nos alimentos, para você conferir, para toda vez que você virar ali, ó, a lista de ingredientes, você já identificar. Então, de uma forma geral, você lê a lista de ingredientes. Bia, mas tem muitos nomes ali que eu não conheço, eu não sou nutricionista. Até eu, enquanto nutricionista, tem muito nome ali que eu não conheço. Porque é tanta coisa que a indústria coloca que fica até difícil a gente acompanhar e a gente gravar tudo isso. Então, se tem muito nome estranho ali, já é um sinal de que tem muita coisa adicionada que não vai fazer bem para o seu corpo. Então, esse é o primeiro ponto. Lista de ingredientes. Quanto menos ingredientes eu tenho numa lista, melhor. Tem uma regrinha também que essa lista ela é decrescente. Então, o primeiro ingrediente é o que mais tem naquele alimento. E aí, sucessivamente, né, vai reduzindo. Por exemplo, pão integral.
100% integral, você vê lá no rótulo. Quando você vira, o primeiro ingrediente é farinha de trigo, e depois é açúcar, e depois é gordura. Isso não é um pão integral. Ele chama de integral porque ele colocou lá no meio ou no final uma farinha de trigo integral. Então, quando você aprende a ler lista de ingredientes, tudo fica mais claro. Então, você não se engana mais pelo rótulo. Que, inclusive, está até ajudando a gente agora nessas novas as atualizações das normas de rotulagem, que tem lá rico, alto em açúcar adicionado, alto em gordura, que já ajuda um pouco, né, a indústria, já inibe um pouco a indústria de enganar tanto as pessoas, colocando na rotulagem que o alimento é 100% saudável, sendo que, na realidade, ele tem vários ingredientes ali que não vão fazer bem, escondidos, com nomes difíceis, que as pessoas não vão saber identificar, e aí, por isso, acaba levando para casa achando que tá arrasando. Então, menos ingredientes, lê a lista de ingredientes. Muito bom. Inclusive, isso que ela falou do rótulo, né? Dessas novas regras de rotulagem. Aconteceu comigo ontem no mercado. Deu vontade de comer algo doce. E aí eu falei pra minha esposa, eu quero comer aquele Oreozinho pequenininho. Que ele é pequeno, ele é inocente, Inocente. né? Eu falei, não vai fazer nada. Ela, quando você lê o rótulo, você vai desistir. E aí, quando eu fui pegar o rótulo, tinha lá alto em açúcar adicionado. Aí eu pensei 2 vezes e... não vou comer, não vou jogar meu esforço de academia tudo fora, vou deixar lá. Então, outra coisa aí, outra dica para vocês lerem o rótulo, a letra tá lá bem grande. Leiam o rótulo e pensem 2 vezes se realmente quer aquilo ali ou será que é apenas um gatilho de ansiedade para você querer comer aquilo. Então, pense 2 vezes, porque você vai gastar um dinheiro desnecessário e vai estar comendo algo que não vai te fazer bem. E já puxando, assim, esse gancho de gasto desnecessário, eu lembrei aqui agora de um acontecimento, né? Sim. Eu tomava muito açaí. Então, eu tinha uma vida, né, ativa, treino, como fruta, como salada, já era estudante de nutrição, e eu falava, não, equilíbrio é tudo, vou tomar meu açaí aqui todo dia, depois do almoço, de sobremesa. Aí, né, o Gabriel falou, Beatriz, você já parou pra pensar quanto que você precisa trabalhar pra tomar esse açaí todos os dias? Eu não pensava nisso, né? Aí a gente parou, ele fez uma conta, somou assim no mês, quanto ficava de açaí, quantas horas eu tinha que trabalhar. Num instante eu parei de tomar açaí todos os dias. Porque a gente começa a entender que o nosso dinheiro ele tem que ser valorizado. E a sua saúde, ela tem que ser valorizada. Então, são 2 coisas aí para te ajudar, para te motivar a ter esse controle maior, a ter esse senso crítico, né? De se questionar. Muitas pessoas não têm, eu não tinha também, essa questão de me questionar. Então, eu quero realmente esse alimento? Eu preciso realmente? Eu posso gastar esse dinheiro aqui nesse alimento? Ou é só uma fuga que eu tô buscando ali da minha realidade, tentando, né, mascarar algum sentimento que depois só vai se potencializar? Com a minha chateação por ter feito isso e com o meu corpo que está desnutrido. Com certeza. Dá uma outra dica aqui para vocês, aproveitando que ela falou isso. Isso vale para qualquer item que você vai comprar em sua vida. Perfeito. Qualquer coisa. Você vai ter que trabalhar para pagar aquilo. Então, a conta que você tem que fazer você vai pegar o salário, a sua remuneração que você tem, vai dividir pelas horas que você trabalha no mês para você chegar ao seu salário hora. E aí você vai pegar o preço daquilo que você pretende comprar e você vai ver quantas horas você vai ter que trabalhar para pagar aquele produto. Não é um celular que você está comprando, não é um carro que você está comprando, não é um produto industrializado caro e que não é nutritivo que você está comprando. Você está comprando horas da sua vida que você vai ter que pagar aquilo ali alguma hora, certo? Então isso também inibe da gente fazer compras desnecessárias e por impulso. Caramba! Toca, viu? Toca. Certeza. Quando a gente vai refletir, toca. Perfeito. Vamos continuar. Como uma dieta equilibrada pode nos ajudar a prevenir doenças crônicas e reduzir custos com saúde no futuro? Perfeito, unir essas 2 coisas. O hoje com o amanhã. As pessoas elas têm dificuldade de entender que o amanhã ele chega. Assim a gente espera, né? Eu quero que o meu amanhã chegue. Então, se você também quer que o seu amanhã chegue, você precisa trabalhar na prevenção e não só no tratamento. Quando a gente fala, e seja de uma doença, seja de qualquer coisa, gente, quando é algo emergencial, sempre custa mais do que quando a gente se previne e se programa. Um exemplo, uma viagem. Se for uma viagem, né, de última hora, você vai tirar um dinheiro ali de onde eu não esperava naquele momento. Mas se você já vem se programando, aquele custo da viagem vai ser mais leve. Então, a mesma coisa com relação à nossa saúde. Se a gente cuida do nosso corpo hoje, nutre o nosso corpo hoje, a gente está evitando esse gasto e esse desgaste
São dois lados aí. Gasto financeiro e o desgaste, o emocional. Porque quando a gente está doente, a gente acaba puxando tudo com a gente para baixo. Então, nossa saúde mental, nosso trabalho, nossos relacionamentos, a gente não consegue, né, socializar, a gente não consegue estar bem, a gente fica muito irritado, a gente fica insuportável, vamos botar assim, né? Sim. Porque a gente não está bem. Então, eu preciso pensar que o que eu fiz há 10 anos atrás, eu tô colhendo hoje. Então, o que eu faço a partir de hoje, eu vou colher lá na frente. Então, quando hoje eu não tenho saúde, não é porque ontem eu comi um biscoito. É porque eu venho fazendo isso há muito tempo. Quando a gente fala de imunidade, como eu te falei no começo, 80% da nossa imunidade está no intestino. Então, eu não posso achar que o estilo de vida que eu levo hoje, de muita alimentação industrializada, em contrapartida, uma vida muito corrida e muito estresse, que isso não vai chegar à conta disso, porque vai. E falando de doenças mesmo, tem muitas doenças autoimunes, a gente está tendo muito diagnóstico por conta de insistência no consumo dos alimentos que o seu corpo já mostrou que ele não reage bem, ele não digere bem. Então, a gente tem alimentos, né, que as pessoas têm mais sensibilidade, têm alergia, têm intolerâncias, e essas alergias e sensibilidades, elas são sinais do nosso corpo, de que não dá para você ficar colocando isso para dentro, porque isso está machucando. E muitas pessoas vão lá e ignora isso. Então, eu começo a construir isso, e quando essa conta chega, eu não quero aceitar. E além de não aceitar, eu quero uma fórmula mágica. Então, eu vou pro médico, eu vou gastar muito dinheiro indo pro médico, e eu quero que ele me dê uma solução, uma pílula mágica do dia pra noite. E de preferência em menos de 24 horas que eu preciso trabalhar, eu preciso botar minha vida pra andar. E isso não acontece. Um exemplo mesmo, né? As pacientes que têm candidíase de repetição. Fluconazol, remédio. Não resolve, ameniza sintoma e volta. Eu atendi uma paciente semana passada que ela tinha 20 anos nesse quadro. 20. Meu Deus. E eu atendi, ela estava livre dos sintomas. E nesses 20 anos, ela falou, Bia, não tem mais medicamento. A médica falou pra mim assim, não tem mais tipo, dose, eu já utilizei todos que eu podia com você. E o corpo se tornou resistente, já não resolvia mais. Tudo porque insistiu lá atrás no estilo de vida que levou ela até isso. Então, eu não estou falando aqui que o uso do medicamento você não deve fazer. Eu acredito muito que o medicamento, ele salva vidas. Mas ele não tem que ser o seu tratamento. Ele tem que ser o seu, né, a sua ajuda ali quando o médico ele enxerga que é necessário. Mas o que te salva, o que vai te dar uma saúde boa, física, mental, é nutrir o seu corpo. Então, é disso que eu tenho que partir. Eu vou nutrir meu corpo hoje, porque eu quero estar bem daqui a 2 anos. Eu quero estar bem amanhã, 2 anos, 10, 20, 30. Como eu quero envelhecer? Né? Muitas pessoas não gostam de pensar nisso, têm medo de pensar nisso. Mas é a lei da vida, a gente vai envelhecendo. E é até engraçado essa questão de envelhecimento, que eu lembrei aqui agora de minha tia, que a gente estava conversando, e quando a gente vai envelhecendo, nosso corpo ele já não é mais o mesmo. Então, até com relação à absorção de nutrientes, já não é mais o mesmo. Aí ela ficou desesperada, né? Ela, meu Deus, e agora? Minha tia, calma, respira, vai dar certo. É a fase da sua vida. Então, agora é você reforçar isso. E aí, a gente já entra naquilo de, Bia, então eu preciso comer melhor, né? Não é só comer melhor. Eu não sou... A gente tem aquela frase, né? Você é o que você come. Eu não concordo com isso. Você é o que você come e o que você absorve. Não adianta eu comer se eu não estou absorvendo. Então, num cenário, por exemplo, de desbiose, aquele desequilíbrio ali, eu estou tendo uma baixa absorção de nutrientes. Se eu suplementar, tem paciente mesmo que a ferritina não subia de jeito nenhum, suplementando ferro, o intestino não estava bem, onde vai ocorrer a absorção desse ferro. Então, eu preciso absorver esses nutrientes. E aí, eu vou olhar, né, claro, uma cascata de coisas que são possíveis, são reais de ser alcançáveis, mas, por exemplo, um sono, uma água que eu preciso beber, porque a água participa do transporte desses nutrientes. Então, uma coisa, ela vai se conectando à outra. Então, também não adianta você achar que colocar salada no seu prato e uma fruta no café da manhã e ter todo um estilo de vida desequilibrado vai salvar você. Que não vai. Você vai estar enxugando gelo, digamos assim, né? Exatamente. Então, pra gente evitar essas doenças, é hoje. A ação é hoje. O futuro, ele não é construído lá, ele é construído agora. Então, para você evitar tanto o desgaste quanto o custo alto de medicação, é cuidar agora, nutrir seu corpo agora. E aqui eu não tô falando para fazer uma mágica, porque assim como o remédio ele não te entrega uma mágica, o alimento ele também não vai te entregar uma mágica. É uma construção, existe um caminho, existe um tempo. Então, não é se alimentar bem uma semana, um mês e querer
que esteja tudo ok se você vem 20, 30 anos se alimentando mal. Então, você precisa também dar tempo para o seu corpo, entender que existe esse processo. Eu sempre falo isso, eu não vendo fórmula mágica para o meu paciente. Eu boto isso no meu PDF. Quando eu envio para o paciente PDF explicando como é que funciona a consulta, tem lá. Não te vendo fórmula mágica, mas eu te mostro o caminho que você vai seguir para alcançar isso aqui. E eu acredito que você faz a mesma coisa, né? Eu que vou vir agora mentorada, você me falou isso, ó, Bia. Você tem que aplicar o que eu vou passar na mentoria, porque senão não vai ter resultado. Então, é a mesma coisa. Então, a prevenção, ela começa hoje, do básico bem feito. Fruta, legume, verdura, sua proteína, gestão das emoções, dormir melhor. A gente pensa assim, meu Deus, é muita coisa. Finanças vão melhorando, você consegue ter a cabeça mais livre para você pensar em, pô, vou perfeito. estudar para ser promovido, vou fazer uma renda extra, vou fazer alguma coisa para melhorar minha renda, então... Isso. Tudo vai levando, uma coisa vai levando a outra. E esse ponto mesmo que você tocou, eu mesmo tenho, né, o meu depoimento para dar sobre isso. Eu sempre falei com você, quando você postava os conteúdos do Instagram, que eu sou consumidora do produto dele no Instagram, né? E agora vou ser mentorada também por ele. E eu fui mudando a minha mentalidade com relação a isso. E quando a gente tá num momento, numa fase da nossa vida que a gente não queria estar, a gente tende a se deixar levar por isso. E aí eu tomo decisões ruins na minha alimentação, eu tomo decisões ruins nas minhas finanças, porque minha finança tá ruim. Mas para eu sair desse ciclo, eu preciso tomar uma atitude diferente do que eu já tô fazendo. Então, quando a gente passa a ter mais dinheiro, a gente fica mais leve, né? Eu não acredito que o dinheiro traz felicidade, mas sem ele é difícil ser feliz. É mais difícil. Então, quando eu passei a ganhar mais dinheiro, não é ganhar, porque eu não ganho, né? Quando eu passei a construir, a receber mais pelo que eu faço, né? Pelo tudo que eu já investi também, eu fico mais feliz. Então, a gente fica mais feliz quando tem um dinheiro na conta. Mas eu preciso estar bem até para viver esse dinheiro na conta. Então, eu tô trabalhando muito porque eu quero muito dinheiro. Não tem saúde para viajar. Exatamente. Muitas pessoas acontece isso, né? A pessoa vai ter uma vida de trabalho muito árdua durante ali décadas e ela não leva um estilo de vida que cuida do corpo, né? E aí ela chega numa certa idade, que é aquela idade que ela precisa estar com a saúde em dias para poder ela curtir aquele dinheiro, aquelas décadas de trabalho, e ela não tem saúde para aquilo. Ou seja, ela precisa gastar o dinheiro para pagar médico, para o plano de saúde, naturalmente, ele vai aumentar, ele chega a triplicar quando a gente chega na terceira idade, chega a triplicar, e aí você fica só gastando para poder recuperar a saúde que você gastou lá na juventude por você não ter mudado pequenos hábitos, né? A alimentação, a atividade física, nas finanças também. Como acontece muito que eu falo, né, que você estava falando de fórmula mágica, na questão de que o que você faz hoje é o que vai definir daqui a 10, 20, 30 anos. E as pessoas hoje elas não pensam na velhice, na parte também financeira. Elas não pensam, pô, como é que vai ser lá na frente? Será que a aposentadoria pública, será que vai ser suficiente para mim? Por isso que a gente vê muitos idosos hoje trabalhando e a gente pensa, não, ele tá ali porque ele gosta. Às vezes, a maioria das vezes não é. Ele tá ali porque ele precisa. Se ele não continuar trabalhando, a conta não fecha, porque, como eu disse, o plano de saúde fica mais caro, luxos que, quando jovem, nessa idade se tornam necessidade. Uma cama que, quando você é mais jovem, uma cama mais confortável, que naturalmente é mais cara. Pra gente que é jovem, a gente consegue dormir numa cama mais dura, uma cama menos confortável, tranquilamente. Mas para um idoso, já não. Então, para ele, é uma necessidade que pra gente pode ser um luxo. Então, o custo com a vida dele vai aumentando naturalmente, ele não pensa nisso. Aí deixa para pensar lá na frente, quando já é tarde, e aí precisa se manter trabalhando indefinidamente, não curte a família, vive uma vida infeliz, ou precisa se manter da ajuda de parentes, né? Ou viver de empréstimo consignado para lá e para cá. Então, esses hábitos, pessoal, na vida financeira e na nossa saúde, na nutrição, né? Eles são o que você planta hoje que vai dar resultado lá na frente. O que você está vivendo hoje, seja bom ou ruim, foram de hábitos, de comportamentos que você teve há 10, 20 anos atrás, tá? Lembre-se disso, visão de longo prazo sempre. Sem contar nos remédios, né? Minha Sim, avó mesmo era literalmente uma caixa de remédio. Uma caixa assim, ó. Caixa mesmo. Muito remédio. Remédio tudo de hipertensão, caro, né? Tudo caro. Insulinas, né, caras, hipertensão. Então, assim, eu não julgo,
né? Eu não tô aqui na minha posição de julgar, Sim. muito pelo contrário, eu tô aqui na minha posição de te entregar o conhecimento, da gente entregar o conhecimento para justamente você mudar essa realidade. Porque me parte o coração, sabia? Quando eu vejo, assim, um idoso, uma idosa trabalhando... Me parte também. Eu fico... É porque eu era muito apegada à minha avó, né? Ela já faleceu. Mas eu fico com vontade de carregar e levar pra casa. Mas não pode, né? E uns são bravos, né? Mas, assim, é algo que a gente não pensa, mas que ela chega. E até, pegando gancho pra isso, em vida mesmo. Você postou até uma recente no Instagram, falando sobre a gente... Quem tem filho, né? Eu tenho um filho emprestado. A gente dizer que faz tudo pelo filho, né? Os pais dizerem que faz tudo pelo filho. Morreria pelo filho. Que morreria pelo filho. Mas não escolhe viver bem pelos filhos. E esse é um ponto também. Esse que é o ponto que a gente deve se perguntar, né? Que é aquela coisa que eu sempre digo. E para que eu vou guardar dinheiro? Para que eu vou ter hábitos saudáveis para daqui 10, 20, 30 anos isso dar resultado na minha vida se eu nem estiver vivo, se eu posso nem estar vivo até lá? Mas a pergunta não é essa. A pergunta é: e se eu estiver vivo? Exato. E é essa mesma coisa aí. Você tem que perguntar: e o que é que eu posso fazer para eu viver bem, para aproveitar meus filhos? E não, eu morreria por meus filhos. Isso é muito fácil de falar. Né? Eu morreria por meus filhos. Mas e viver, ter uma vida saudável para você usufruir? Eu tenho uma filha de 2 anos e eu quero estar, daqui a 10, 20 anos, com energia para curtir o crescimento dela, para aproveitar, né? Para poder correr por aí, para lá e para cá, e não estar acamado daqui a 20 anos e não poder aproveitar o crescimento dela, né? Então vocês têm que pensar nisso também, pessoal. Cuidar da saúde pensando na sua família. Você é o alicerce da sua família? Então, cuide da sua saúde, porque sua família precisa de você. Vamos continuar? O papo tá muito bom, tô adorando. Vamos lá. Em sua experiência, Bia, quais são as maiores dificuldades que as pessoas enfrentam ao tentar mudar seus hábitos alimentares? Eu acho que a primeira dificuldade é alinhar a mente a isso. Então, a gente volta lá para aquela história da fórmula mágica. Eu quero, Bia, resultado rápido. Eu quero perder 10 quilos em um mês. Tá, emagrecimento. A gente troca no emagrecimento. É possível você perder 10 quilos em um mês. Mas você mudou sua mentalidade? Para quando passar esse mês você manter esses 10 quilos que você perdeu? Ou você vai querer voltar para o que você era antes? Então, o primeiro ponto é você entender que essa alimentação mais nutritiva, não vou nem botar como saudável, vou botar como nutritiva, mais nutrientes, ela é para a vida toda. Então, eu preciso mudar a minha mente para entender que eu não vou comer a fruta, eu não vou comer a salada por 1 mês, 2 meses. Isso precisa fazer parte da minha vida. E claro que eu vou começar aos poucos, isso é um progresso, eu vou introduzindo isso aos poucos. Eu vejo, assim, um dos maiores sabotadores é a mente. E aí, na mente, a gente já começa, né? Tem toda uma cascata que leva a isso, inclusive a desnutrição. Então, quando eu tenho ali uma desbiose, uma desnutrição, um desequilíbrio, baixa de vitaminas, eu não tenho função cognitiva. Eu não tenho o meu poder de decisão, a minha claridade, né? A minha clareza mental, né? A minha racionalidade, a minha memória, tudo está afetada. O segundo é você quebrar essa crença de que para eu ser saudável, eu vou ser infeliz. Para eu ser, né, uma pessoa que me alimenta melhor, eu vou ser o ET, o diferente. Eu atendi uma paciente essa semana que ela falou, né, que alguns parentes dela vão vir visitar ela e que ela estava muito receosa porque ela não queria ser a diferente do espaço. Veja como a gente inverte os valores. Sim. O errado se torna o certo. Como isso? Então, assim, quebrando isso, essa semana foi aniversário de minha prima, eu fui para aniversário e pedi pra Gabriela levar pra mim, eu saí direto, né, da clínica, um aipim com frango. Eu comi o aipim com frango. Depois que eu comi o aipim com frango, eu comi o bolo. Então, eu não deixei de fazer o que eu preciso fazer, porque as pessoas ao meu redor vão me julgar. Eu dou uma dica muito boa pra isso, inclusive, no consultório. Vou dar aqui pra você também. Eu sempre falo assim, nunca diga, não posso. Ah, não, é porque eu tô de dieta, eu não posso. A pessoa vai encher seu saco. Ela vai ficar, come, menina, a vida é uma só, come só um pedacinho. Você fala, poxa, eu não quero. Por dentro, morrendo de vontade ali, por fora plena. Poxa, não quero, obrigada, tô satisfeita, não tô afim. E a outra dica que eu uso também. Uma tia minha mesmo, uma vez, a gente tava no almoço, né? E eu tenho... a minha digestão para o leite não é tão boa. E aí, ela insistindo pra eu comer uma coisa que tinha leite. Aí eu falei, tá bom então, tia, eu vou comer. Agora sim, eu vou passar mal. E aí, a senhora vai ter que, né? Aí ela, não, né, filha, deixa pra lá. Não precisa não. Então, você, claro, entender... Que estratégia eu vou usar certo tipo de pessoa? O que você não pode fazer é agradar o outro para se prejudicar nesse cenário. Porque aí se eu como, eu passo mal
E quem vai estar mal sou eu, não é o outro. Não é o outro. Então, essa questão de, eu tenho vergonha, eu não quero ser o diferente. Então, você prefere ser o igual, que está passando mal todos os dias, que não tem saúde, que não tem qualidade de vida? Eu prefiro ser a diferente. Sim. Eu prefiro ser a que não é perfeita, porque eu não sou, nem espere que eu seja, porque eu não sou. Mas aqui tem mais saúde, aqui tem mais liberdade, qualidade de vida. Então, naquele momento eu sou diferente e pra mim tá tudo bem. E tudo parte do ponto que você falou no início de mente. Se a pessoa tem uma mente fraca, ela não tem uma mente blindada, ela não entende o objetivo de vida dela. Ela, eu tenho certos sacrifícios aqui para atingir determinado objetivo. Ela não tem uma mente blindada para isso. Ela realmente vai ficar passível a influências das outras pessoas. A mesma coisa acontece na área financeira também. Às vezes as pessoas não têm condição de comprar um carro, por exemplo. Aí vem um amigo que tem um carro e ele chega, não, rapaz, compra um carro, dá uma entradinha pequenininha ou faz um leasing sem entrada e parcela em 150 vezes aí. E aí a pessoa não entende disso, não vai olhar a taxa de juros, vai pagar uma taxa de juros astronômica, vai ficar pagando ali sem conseguir, às vezes no meio do caminho não consegue mais pagar, se enrola toda. E aí ela simplesmente por uma influência errada, por ela não ter a mente blindada de entender que o processo dela não é aquele, certo? E outra coisa que você falou também, relacionadamente, que a pessoa ela quer ter um resultado rápido, né? Eu quero perder em 10 quilos em um mês. Você diz que é possível em um mês, mas ela não entende que aquilo é um estilo de vida. O brasileiro, na verdade, ele é muito imediatista. Se ele vê um investimento, ele fala assim, em um mês, esses 100 reais vai virar quanto? Ele acredita que aqueles 100 reais que ele vai investir vai deixar ele milionário, vai se transformar em milhões. Isso não existe. E um risco muito grande da pessoa acreditar nos resultados rápidos e milagrosos é que ela fica passiva a cair em armadilhas. Aí ela vai cair em quê? Na área financeira ela vai cair em pirâmides financeiras, em golpes, né, de pessoas que vão oferecer resultados rápidos. Ela, por acreditar naquilo, não ter mentalidade de longo prazo, ela vai estar passiva a cair naquilo ali. E na área da nutrição ela vai ver aquelas propagandas de Instagram de pessoas que vendem fórmulas milagrosas. Não, por 12 vezes R$19,90 você vai perder seus 10 quilos em um mês. E a pessoa pensa que um milagre vai acontecer, né? Então você cai nesses riscos se você não trabalha a questão de blindar a sua mente para você saber onde você quer chegar, qual objetivo você tem, para que você não tenha influências da sociedade. Senão você apenas vai virar uma influência da sociedade, vai fazer o que a sociedade diz que você tem que ir por aqui e você vai pelo aquele caminho, independentemente se você está feliz ou não. Então você vira uma marionete da sociedade. Exato. Quais são os melhores métodos de armazenamento de alimentos? Acho que acredito que essa daqui muita gente vai querer saber. Então, continue aí. Métodos de armazenamento de alimentos para que durem mais tempo e reduzam o desperdício. Ótimo. Falando em desperdício, a gente já volta para aquela primeira dica lá. Você escolher onde você vai comprar, fazer uma programação de quanto você vai consumir na semana, então não comprar em excesso para não ter desperdício. Mas uma das dicas assim maiores e melhores para quem tem uma vida corrida, maioria das pessoas, é marmita pronta, congelada. Esse é o primeiro ponto. Então, eu tiro um dia na minha semana para fazer minha marmita para 7, para 15 dias e eu posso armazenar ela no congelador, no freezer, congelada, 3 meses. Então, você pode fazer para 15, 20, 30 dias, quantos dias você achar necessário dentro desses 3 meses. E é algo que, quando eu dou essa orientação pro paciente, ele fala, Bia, mas eu não queria, eu tô com preguiça. Eu tô tão cansada. E eu sempre lembro a eles. O que é mais cansativo? Todos os dias você cozinhar? Ou você tirar 2 horas no fim de semana, cozinhar pra semana toda e ter paz durante a semana? Então, você não vai se cansar mais. Você se cansar menos durante a semana. Você vai errar menos. Então, o seu gasto, você não gasta na rua, tendo que comprar coisas emergenciais, porque você tem ali organizado já. E você também não tem aquela cobrança, né? Aquele julgamento de, poxa, tô saindo do plano. Poxa, eu tô me alimentando mal. Então, fazer a marmita da semana e congelar. O que é que eu faço? Eu faço da proteína da semana. Então, a gente sempre fez, eu e Gabriel. A gente tirava um dia no fim de semana. Era o fim de semana de cada. Na verdade, eu, minha irmã e Gabriel, a gente revezava. E fazia todos os frangos desfiados, frangos de almoço. Porcionava e congelava. Hoje, não sou eu. A gente não faz mais. A gente terceirizou isso. A gente faz com o Cleide, né? Do Lar Comida Caseira. Que é da família também. É uma tia nossa. Então, deixa o Instagram dela aí. Vou deixar o Instagram dela. E aí, a gente
pega com ela isso quinzenal. Então, ela manda pra mim o purê já congelado, ela manda um rocambole e tudo assim, ingredientes, né, naturais. Porque, lembrando, eu não sou só o que eu como. Eu sou também o que eu absorvo, mas como é que eu preparei esse alimento? Então, na hora de preparar suas marmitas, olhar isso também. Então, os ingredientes mais saudáveis, natural. Tomate, cebola, pimentão, um coentro, né? Evitar sazon, caldo quinó, esses temperos industrializados. E aí, preparar aquela comida com qualidade e congelar. Então, hoje eu escolho essa opção de terceirizar isso porque eu tenho mais tempo para produzir e trabalhar, mas por muitos anos. Isso tem 2 meses que a gente terceirizou isso. Mas eu sempre fiz. Bia, é tão facinho assim como você tá falando, é leve, botei uma música saltitando. É cansativo. Eu acho cansativo. Tem gente que ama. Eu acho cansativo. Mas é muito mais cansativo eu não ter essa comida pronta durante a semana. Então, são 2 horas ali que salvam 7 dias da sua semana. E não só os 7 dias da sua semana, mas aquela construção do futuro que a gente já vem falando. Isso. Outro ponto raízes, por exemplo. Você pode cozinhar um alimento e deixar ele na geladeira, tampadinho, bonitinho, por até 3 dias. Tranquilamente. Então, eu não preciso cozinhar batata doce sempre todo dia. Eu cozinho, separo, fecho direitinho, boto na geladeira e isso fica para 3 dias. A fruta, a mesma coisa. Salada também, uma dica boa para salada é você secar ela bem. Então, de preferência, você compra um secador de salada, que é uma vasilha assim. Eu não tinha também, eu sempre queria e aí eu não comprava. Não me pergunte por quê. Acabava não comprando. Não me organizei, né? E aí eu ganhei, minha mãe me deu de presente e salva. Seca a salada. E aí na hora que você for guardar, se for salada de folha, você pode colocar papel toalha entre as saladas, né? Pra tirar essa umidade maior. E aqueles potes que vedam. Então, os potes herméticos, já tem até alguns que tem a própria cestinha para essa salada, né? Quando escorrer a água, não criar aquela poça, não estragar. Então, higienizar bem, secar bem, guarda as folhas no pote. Você pode fazer também isso com as frutas. Você só vai perceber, porque de acordo com a geladeira, talvez não dure tantos dias assim. Então, faz um teste na sua geladeira. Mamão, né? A manga. Quando você vê também, outra dica aqui, tô dando várias dicas de vez. Você vai, volta o vídeo, vai assistindo de novo. Vai anotando. E vai anotando. Outra dica também Bia, comprei um mamão. Mamão é grande, eu tenho 2 pessoas dentro de casa. E eu não quero perder, eu sei que a gente não vai consumir isso tudo. Você já se antecipa. Você pega metade desse mamão, você vai deixar na geladeira pro seu consumo, né? Nos próximos 3 dias, 4 dias. O outro você já corta e congela. Coloca no congelador. Então, eu faço muito isso com banana, manga, mamão. E todas elas eu como de sobremesa também. Não todas juntas, gente. Uma coisa de cada vez, né? Pra não exceder também. Mas você pode comer de sobremesa, aí ela congelada. A manga congelada mesmo. Fica assim, espetacular. Mamão congelado. É mesmo, não fica congelado bom, né? Muito, ele fica muito cremoso. E mamão é uma fruta muito digestiva. Então, pra sobremesa, é uma dica maravilhosa. Abacaxi e mamão. Essa semana porque eu não sabia que podia congelar. Tá vendo? Se eu tivesse já gravando antes, eu já saberia dessa dica maravilhosa. Já saberia. E pode usar também nas vitaminas. Então, uma vitamina de mamão é uma delícia. Você pode congelar ele e utilizar pra vitamina ou pra bater com a polpa de açaí 100%. Eu gosto de bater também o mamão e a banana junto. Fica gostoso, fica até mais cremoso. Então, o que você não vai utilizar, você pode congelar. E aí, esse congelamento, a média é de 1 a 3 meses. Bia, quando eu congelo, eu perco nutrientes? Perde um pouco de nutrientes. Mas é melhor você perder um pouquinho de nutrientes porque você tá congelando e se organizando do que você não comer o nutriente porque você não tem durante a semana. Então, é aquela coisa do real e do ideal. E o ideal seria cozinhar todo dia. Eu não quero, eu não tenho tempo. Eu não sei você. Você tem? Eu não tenho. Eu não tenho. Então, eu vou congelar, vou perder um pouquinho do nutriente, mas eu ainda tenho o nutriente ali. Então, compensa na balança entre o que eu vou perder e o que eu vou ganhar congelando os alimentos, eu vou estar ganhando. Muito bom. Outra coisa assim que eu dou de dica também, ao ir ao supermercado, é bom, tem gente que às vezes faz as compras do mês. E aí o que é que acontece? Ela vai estar, primeiro, comprando alimentos que podem ser perecíveis, que nesse período que ela vai comprar, ela pode acabar perdendo. Então, o alimento perdendo, ela está perdendo dinheiro. E outra coisa, que ela também não sente que é uma coisa intangível, né? Ela vai estar imobilizando o dinheiro dela naqueles alimentos que ela poderia estar comprando semanalmente, certo? E até pegando promoções, em vez de comprar tudo em um dia só. E aí o que é que acontece? A pessoa faz a compra do mês, imobiliza um dinheiro considerável ali na alimentação. E aí
acontece uma emergência em casa. Quebrou um móvel, o gás acabou, alguma emergência dentro de casa. E aí ela, caramba, não tem o dinheiro, a pessoa não é organizada, não tem reserva de emergência, não tem nada disso. E aí ela, caramba, não tem dinheiro para poder resolver essa emergência aqui. Aí ela precisa fazer o quê? Recorrer a empréstimo, e ela vai pagar juros. Compre semanalmente, porque você não vai imobilizar o seu capital naqueles alimentos, você não vai reduzir o seu desperdício, e qualquer emergência que tenha, aquele dinheiro que estaria imobilizado no alimento, ele vai estar na sua conta para você resolver aquela emergência e não precisar pagar juros pegando empréstimo para resolver aquela situação. E essa dica é muito boa mesmo, viu? Porque acho que acontece com a maioria das famílias, né? No dia do mercado, meu Deus, é fartura. Chega no final, no meio do mês, já não tem mais nada. Porque, primeiro, você acabou comendo mais do que você deveria, porque você viu muito. Então, sua mente, né? Você não trabalhou sua mentalidade. Excedeu ali. E essa organização semanal faz com que você tenha toda semana e você limite, né? Porque quando você faz a marmita que você falou, você limita a quantidade de alimento. Quando você não tem aqui a fartura, você bota tudo de uma vez, aí como você falou. Na primeira semana, abundância. Você sai comendo tudo porque você está vendo. Na segunda, já diminui um pouco. Na terceira, na última semana do mês, já está ali você na pendenga. E aí você, às vezes, começa um ciclo ruim, não tem mais dinheiro no fim do mês e não tem mais alimento saudável. E aí vai começar a recorrer a fast food, a comida não nutritiva. E aí você começa naquele ciclo que a gente falou no início. E assim, economia é fazer marmita, viu? Fazer marmita, né? De todas as formas, de tempo, mas financeiramente também. Primeiro, pelo que você falou aí, eu limito. Então, às vezes, quando a gente faz eu fiz aqui uns bifes de frango, coloquei na mesa. Eu botei minha quantidade, mas ele tá ali. Eu vou lá e pego mais um. O do dia seguinte, você já comeu o frango do dia seguinte. Então, você já gastou a mais aí. E também com gás. Então, cozinhar todos os dias vai gastar muito mais gás do que você chegar e fazer ali o frango da semana desfiado, fazer o frango, né, do almoço desfiado. Então, financeiramente falando, as marmitas economizam muito, muito mesmo. Assim, eu tava conversando isso com o Gabriel essa semana. Ele falou o quanto que financeiramente fez diferença a gente fazer marmitas, né? E hoje que a gente terceirizou isso, ainda assim a gente economizou, você acredita? Sim, mesmo tendo o custo da mão de obra, a gente ainda conseguiu economizar do que a gente preparando. E vocês, não só vocês, mas você que também está assistindo, você economiza com tempo, vocês que são empreendedores, você que também é empreendedor. Você pensa o seguinte, o tempo que você está dedicando para você estar cozinhando, para você estar fazendo aquelas marmitas, se você terceiriza, você tem que fazer a conta. Pô, meu tempo vale quanto? Minha hora vale quanto? Eu consigo monetizar essa minha hora que eu estaria cozinhando, eu terceirizo isso, pago X valor para aquele profissional, e essa hora que eu estaria cozinhando, eu estou produzindo mais conteúdo para o meu Instagram, eu estou fazendo uma atividade extra que vai me dar mais dinheiro. Então é essa conta que você precisa fazer. Se sua hora vale mais do que você parar para poder cozinhar, você poder estar trabalhando para ganhar mais, vale muito a pena. E foi até esse combinado que eu fiz comigo mesma, Gabriel também. Esse compromisso, porque também não adianta você terceirizar isso com a narrativa de que é para você produzir mais e você não produzir de fato. E aí não entrar o dinheiro que você se planejou e isso ser um problema para você. A gente alinhou isso muito bem. Então, o tempo que a gente tá economizando aqui é pra gente produzir mais. Então, é claro, eu pego uma parte desse tempo para respirar um pouquinho também, que minha vida é muito corrida, mas a outra parte para eu produzir. Para eu conseguir continuar terceirizando isso e estando bem. Porque é ir buscando esse equilíbrio, né? E também respeitar a fase da sua vida. E Lucas vai falar isso perfeitamente. Não colocar a mão onde o seu braço não alcança. Exato. Então, depois desse vídeo eu vou pagar alguém para fazer minha comida. Não é assim. Você tá preparado financeiramente para isso? Se você tá, perfeito. Você vai economizar tempo, tudo. Mas se você não tá também, é você entender que vai chegar o seu momento de viver isso. Né? Se você antecipar isso vai ser um problema para você financeiro, que vai se tornar um problema para você de saúde também. Então, eu super indico você terceirizar, é a melhor coisa que tem. Mas, enquanto você não consegue, é você fazer. E ainda nesse gancho, para você que está desempregado, eu vou dar mais uma dica que surgiu aqui na minha cabeça nesse momento. Isso pode fazer uma fonte de renda para você. Você pode vender marmitas prontas para outras pessoas que não têm tempo de fazer. Então já é uma ideia de você fazer uma renda, você que está desempregado, ou até você que está empregado, mas precisa fazer uma renda extra. Também é um caminho para você botar dinheiro dentro do seu bolso. E eu já vou aproveitar e dar uma dica para quem vai empreender aí. Tempero natural, pelo amor de Deus. Você vai economizar mais e você vai cuidar da saúde. Vou aproveitar, vou dar uma super dica aqui sobre fazer purê. Do nada aqui.
Não precisa colocar leite para fazer o purê. Principalmente se você vai vender isso. Você consegue economizar, né? Você vai reduzir seu custo ali de fabricação. E você ainda vai ajudar as pessoas que não podem consumir. Então, você vai ser inclusivo. Um purê de aipim, por exemplo. Você cozinha o aipim. Com a própria água do cozimento, você vai bater esse aipim. Colocar um pouquinho de sal, um fiozinho de azeite e orégano. Faça, não me critique antes de experimentar, que você vai ver que fica uma delícia. Se você quiser dar mais sabor ainda para esse purê, você corta a cebola, refoga com um pouquinho de azeite. E quando eu falo um pouquinho de azeite, não é uma colher de sopa, é um fiozinho de azeite. E aí você coloca para bater junto com esse purê. Bia, vai ficar igual o purê com leite? Não, porque não tem leite, né? Mas vai ficar uma delícia. Então, é uma dica aí pra você ser inclusivo, que eu sofro com isso na rua, viu? Purê, tem leite? Tem leite. Tudo tem leite, os purês da vida aí. Então, você, inclusive, que é dono de restaurante, que tá aí me ouvindo, né? Aproveita essa oportunidade pra ser mais inclusivo também. Pessoal, só pontuar, para finalizar essa última pergunta. Lembre-se de alinhar com o seu cônjuge, com sua namorada, com sua esposa, de vocês terem objetivos semelhantes, seja financeiramente e seja também na saúde, porque não adianta um ser poupador e o outro ser gastador, não adianta um cuidar da saúde e o outro não cuidar, porque sempre vai anular o outro, certo? Então, procure pessoas que estejam alinhadas aos seus objetivos, certo? Perfeito, concordo 100%. Vamos lá para a última pergunta para finalizar esse bate-papo, tá acabando. Felizmente, passou rápido. Mas vamos lá. Bia, quais são as suas últimas dicas para ter uma dieta saudável e acessível? Primeiro ponto, a gente lembrar de tudo que a gente conversou aqui hoje. Então, eu nunca vou te falar uma coisa só para você fazer. Você precisa analisar o contexto, que foi o que a gente conversou aqui hoje. Então, olhar a sua mente, olhar que não é só o que você come, mas é a forma que você prepara, se você está absorvendo isso. E como a gente falou muito de saúde mental, né, da mente, da cognição, dela ser o ponto de partida para a tomada de decisão, eu acho que você olhar também para os nutrientes que você precisa incluir. E da forma que eu te falei, não é aquela coisa de que você precisa de todas as frutas, de todas as saladas, mas que você tenha uma oferta variada. Então, não é só tomate de salada, não é só banana de fruta. Então, por exemplo, os alimentos verdes escuros são importantes estarem aí, eles ajudam nessa questão de saúde mental, de cognição, tem muitos nutrientes atrelados a eles. Vitamina C, então a gente tem as frutas cítricas, e muita gente se apega só a laranja e limão, mas a laranja e limão, eles não têm tanta vitamina C assim, não. A acerola ganha em disparada. Quebrando um mito aí hoje. Mamão, abacaxi. Então, a vitamina C, ela é antioxidante, ela vai ajudar, inclusive, a reduzir, né, esse estresse oxidativo que acontece lá no cérebro, que acaba mexendo com memória, com cognição, ajuda a reduzir essa inflamação. Então, você acreditar no poder dos alimentos, da inclusão desses alimentos. Então, quando a gente fala aqui de saúde, de cognição, a gente tem zinco, ferro, magnésio. Bia, e como é que eu vou conseguir fazer tudo isso numa alimentação acessível, né, e numa vida real? É diversidade. Diversidade dentro da sua realidade. Sempre lembra aqui, você vai colocar a sua mão onde o seu braço alcança e você vai fazer, né, coisas e ter atitudes, como o Lucas falou mesmo, da renda extra, para que você cada vez esteja com mais poder de compra, com mais poder de escolha. Exatamente. Mas enquanto você não chega lá, você vai fazer o que você pode no cenário que você tem. Então, um legume aí, então uma verdura verde escura na sua semana que tenha, um alimento com pigmento vermelho, e aí não precisa ser só amora, framboesa, tem a melancia, por exemplo, que é mais acessível. Então, olhar mais para seu nicho. Eu não posso basear a minha alimentação na alimentação de uma pessoa que ganha 10 mil se eu tô ganhando 1.000. Vai ficar desproporcional. Então, parar de querer fazer tudo que a blogueira faz, tudo que o influenciador faz, ou até mesmo tudo que eu faço, por exemplo, né? Os pacientes ficam muito assim, eles se inspiram e eu amo isso, mas eu posto uma coisa, eu posto Nutri. Calma, tem que analisar o contexto. Não é porque uma pessoa tá comendo que você também pode. Então, eu acho que geral mesmo, fazendo um compilado aqui de tudo que a gente conversou, é você ofertar mais nutrientes dentro da sua realidade. Então, se organizar, fazer suas marmitas, entender que o feito é melhor do que o perfeito. Então, mas o perfeito seria o melhor, mas você tá fazendo? Não tá. Então, o que você fizer hoje já vai ser algo para progressão. Então, eu consigo fazer um pouquinho agora, um pouquinho depois, e eu vou somando isso. Então, reduzir desperdícios, tudo que a gente conversou aqui hoje. Perfeito. Última perguntinha. Mentira, pessoal, infelizmente.
Fim do vídeo, um papo maravilhoso. Adorei bater o papo aqui com a nutricionista Beatriz Oliveira. E quero agradecer por você ter aceitado o convite, ter vindo trocar essa ideia comigo aqui. Gostei muito, acredito que quem assistir até o final e botar em prática vai ter sim resultados na sua área financeira e na sua vida também da saúde. Então, Bia, agradeço a você a palavra. Também peço que você no final deixe suas redes sociais para quem quiser te acompanhar, quem quiser contratar seus serviços também. Perfeito. Eu quero te agradecer de verdade. Eu amei, né, o bate-papo aqui. Eu acho que são coisas que precisam ser ditas, coisas que a gente falou aqui hoje, algumas verdades que para algumas pessoas vão fazer muito sentido e para outras, elas ainda não estão prontas para essa conversa, mas a gente já plantou ali uma sementinha. Né, na mente delas para que isso amadureça lá na frente. Então, estou muito feliz. É uma honra estar aqui com você. Né, você sabe que eu sou sua admiradora do seu trabalho. O seu trabalho, ele influenciou muito na minha vida financeira, na minha mentalidade. Então, eu estou aqui porque eu confio no seu trabalho também. Então, eu confio super de sentar aqui e ter essa troca com você. E te agradeço, né, pelo convite. Obrigado. E você que ainda não me segue lá no Instagram, é Bia Oliveira Nutri _, que com certeza você vai achar lá conteúdos para enriquecer o seu dia. Nunca fórmula mágica, então não espera isso lá, mas espera sim uma pessoa que tá pronta para te entregar conhecimento, né? No Instagram a gente tem dicas e no meu acompanhamento você tem o passo a passo, o caminho 100% personalizado para você, olhando você de um olhar individual, né? Então, me segue lá para mais dicas, como a gente teve aqui hoje, dicas maravilhosas, e coloque em prática. Não queira o resultado sem passar pelo processo. Se você assistiu esse vídeo todo e você não fizer nada, não vai mudar nada na sua vida. Agora, se você aplicar essas pequenas coisas, se você confiar no presente que Deus deixou aqui pra gente na Terra, que são os alimentos, eu tenho certeza que a sua vida vai ser diferente. Saúde e financeira também. Muito bom, pessoal. Então, chegamos ao fim de mais um vídeo. Você que chegou de paraquedas aqui hoje, primeira vez aqui no canal, tenho certeza que esse conteúdo te ajudou de alguma forma, então não esquece de deixar o like, ativa o sininho e se inscreve também, tá? E você que já é inscrito, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos, que esse conteúdo vai ajudar muita gente. Pessoal, até a próxima. E um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.